Parece que o problema é quando eu começo pelo tablet. Estou gravando agora. Bom, então vou lá. Eu fiz uma enquete com vocês lá no Siga. Sim. E era para saber se vocês queriam mais uma aula de exercício, né? Depois que a enquete deu empate, então eu resolvi a gente continuar com a aula, tá? De certa forma, mais uma aula de exercício vai atrapalhar a gente, tá? Então, a aula de hoje é sobre diagrama de fases, é o capítulo 9 lá do livro do Callister, tá? Se eu não me engano, é o capítulo 9 também do livro do Shackelford, ok? A gente pulou o capítulo 8, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Para quem tem o material, fica mais fácil de acompanhar, né? Esse material que eu dei para vocês é baseado nesses livros, tá? Então, esses slides, tudo. Ó, o capítulo 8 é o capítulo de falha, entendeu? E falha, ela é abordada, na engenharia mecânica, ela é abordada em outra matéria, que é laboratório de ensaios mecânicos, ok? Então, vamos lá para o diagrama de fase. Hoje a gente vai até basicamente o 9.12, que é o tópico 9.12 lá do livro do Callister, tá? Que é as definições, componentes, sistema, fase, equilíbrio, sistema único componente, sistemas binários e desenvolvimento de estruturas e sistemas binários. E primeiro por que a gente deve estudar o diagrama de fases? Pessoal, é o seguinte, para quem está lidando, quem vai lidar com processos de fabricação, com solidificação, com fusão, tá? É muito importante você saber os diagramas de fases. Principalmente, a gente trabalha com os diagramas de fases binários. Que são esses binários? São esses que são dois elementos químicos. A gente sabe que a maioria dos elementos que a gente trabalha, das ligas, elas não são binárias, mas as ligas binárias são base das outras ligas, ok? Então, por exemplo, no aço, o aço, ele é basicamente ferro e carbono, tá? Então, a gente trata o aço pelo diagrama de fases ferro e carbono. Apesar da gente saber que existe, apesar da gente saber que existe várias outras coisas, vários outros elementos químicos lá dentro da liga que faz o aço, né? A gente tem ligas lá que são ligas anticorrosão, né? A gente tem ligas de aço patináveis, por exemplo. São vários tipos de ligas que são aço, tá? Mas, na base, a gente sabe que, basicamente, a estrutura dele lá é ferro e carbono, ok? Então, os diagramas de fases também são chamados de diagrama de equilíbrio, tá? E o que esse diagrama de equilíbrio faz? Ele relaciona a composição de um elemento. Então, aqui a gente tem um diagrama binário, que é de chumbo e estânio, tá? Então, aqui a gente tem a composição, ó, 0, 20, 40, 60, 80 e 100, tá? A coisa funciona da seguinte forma, tá? Esse zero aqui está dizendo que é 0% de chumbo. Isso quer dizer, se tem 0% de chumbo, tem 100% de estânio, ok? Se aqui no outro canto tem 100%, é 100% de chumbo, dá 0% de estânio, certo? E aí a coisa vai crescendo e um vai diminuindo, o outro vai aumentando, ok? E aqui no eixo das abscissas, a gente tem a temperatura.
É só prestar atenção que um lado a temperatura está em graus Celsius e no outro lado a temperatura está em Fahrenheit, tá? Então, no lado esquerdo, ó, a temperatura está em graus Celsius. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês perceberem, tá? Então, do lado aqui, ó, a temperatura está em graus Celsius, tá? Do lado direito, a temperatura está em Fahrenheit, tá? É só para vocês prestarem atenção, porque quando a gente vai calcular quanto tempo fica no forno, que temperatura é, vocês não confundirem graus Celsius com Fahrenheit, ok? Tá, e para que a gente faz, para que a gente estuda esse diagrama? Bom, o diagrama é como se fosse um mapa. Esse mapa está dizendo para vocês a composição, a temperatura e as fases em que essas composições podem gerar, né? Que fases, em que temperatura essas composições podem gerar, tá? Quando a gente fala fase, eu quero que vocês lembrem lá do ensino lá da química, que sempre quando a gente mistura soluções, ou a gente faz soluções, tem uma espécie chamada soluto e uma espécie que se chama solvente, né? O soluto é aquele que se dissolve no solvente, e o solvente é aquele que dissolve o soluto. Normalmente, a gente vê lá na química como se fosse uma coisa sólida e uma outra líquida, né? Só que aqui, a gente vai trabalhar com coisas sólidas e líquidas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa fase alfa e beta aqui, nesse diagrama de estanho chumbo, essas duas fases, alfa e beta, elas são no sólido, tá? Então, eu tenho soluto e tenho solvente, mas as duas estão no estado sólido, tá? Passando dessa linha aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar aí direitinho, tem uma linhazinha aqui, ó. Essa linha aqui, ela delimita o estado líquido. Então, daqui para cima, é tudo líquido, tá? Daqui para baixo, aí vai ter suas variáveis. Vai ter sólido, líquido, aqui também tem sólido, líquido, ok? Aqui só tem sólido e aqui só tem sólido, tá? Então, a fase líquida, ela digamos assim, exposta aqui para vocês como essa letra L. Estou enxergando aí, ó? Letra L, tá? Abaixo dessa linha vermelha que eu delimitei para vocês, que eu desenhei aqui, ó, tá? Eu já vou ter fase no estado sólido, tá? Acima dessa linha vermelha é tudo líquido, tá? Os dois componentes vão estar lá no estado líquido. Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Então, como eu estava dizendo, esse diagrama de fase é um mapa que mostra para vocês quais fases são as mais estáveis e em que temperatura essas estabilidades estão. Tá? Temperatura e pressão. Normalmente, o diagrama ele vem dizendo para vocês, isso aqui é pressão tal, normalmente um ATM, ok? E aqui, eu posso dizer para vocês, olha, se eu tiver sei lá, 10%, vou colocar aqui, isso aqui é a posição 10% de 10% de SN, chumbo, estanho, né? 10% de estanho. Se eu tenho 10% de estanho, 90% é chumbo, né? Tá? Então, nessa posição aqui, eu vou colocar 200 graus Celsius, tá? Eu vou ter a fase alfa. Essa fase alfa, ela vai ter uma textura, tá? O que significa essa textura? Olha, ou ela pode se apresentar toda pretinha,
tá? Ou ela pode se apresentar listrada. Nessa listrada, a textura é como se ela se revezasse. Tem uma fase de um e a fase de outro. Então, elas estão se revezando como se fosse um sanduíche, ok? No caso da fase alfa, deixa eu ver aqui, a fase alfa é esse pretinho aqui, ó, que tá aparecendo, tá vendo? Tá? Essa fase mais escurinha. Então, na porcentagem que eu falei para vocês, eu tenho essa fase escura, né? Aqui a 200 graus Celsius. Estão conseguindo entender? Isso de ter a fase, tá? Eu posso ver no microscópio a microestrutura do material, tá? Então, eu posso pegar um pedaço de uma liga feita de dois elementos químicos e fazer um tratamento nele, preparar essa amostra e olhar no microscópio. No microscópio óptico mesmo, dá para eu ver a microestrutura desse material. Essa microestrutura vai revelar as fases que tem dentro, as fases sólidas que tem dentro desse material, tá? A fase ou as fases, ok? E eu não sei se vocês viram, mas isso aqui que está mostrando para vocês são as texturas, ok? Que eu tenho nas fases, tá? Eu tenho dois tipos de textura aqui, ó. Eu tenho uma textura toda escura e eu tenho uma textura rajada, tá? Essa rajadinha aqui está indicando que tem duas fases nela que estão se, digamos assim, se intercalando, ok? E essa fase escura está dizendo que tem uma única fase lá nela, que não tem intercalação. A não ser que eu abrir mais isso aqui, ó, e lá dentro eu enxergar outra textura dele, tá? E aí vai dizer, olha, tem outra fase lá dentro da fase pretinha, certo? Com outra textura. Cada textura dessa tem um nome, tá? Essa foi. Desculpa, eu esqueci de colocar no silencioso. Essas texturas têm nomes, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma fase que é cheia de agulhas, a gente chama de acicular, tá? Quando eu tenho uma fase mais com bolinhas, né, a gente chama de esferoidal. Então, cada uma dessas texturas tem os seus nomes próprios. Ok? Tá, tô voltando lá. Essa microestrutura, ela está relacionada com as fases do material. Então, para cada composição, eu vou ter uma microestrutura diferente, tá? Tem uma relação direta entre as propriedades mecânicas do material e essas microestruturas, tá? Por isso que a gente estuda o diagrama de fases e logo subsequente a gente vê o que está acontecendo lá na microestrutura do material, já que a microestrutura tem uma relação direta com as propriedades mecânicas do material, tá? E aí tudo bem, né? Ui. Tá, deixa eu ver se eu não passei. Ah, passei. Tá. Então vamos lá. Primeiro, as definições. O que são os componentes? Os componentes são os elementos químicos que formam a liga, tá? A liga é essa mistura sólida de componentes ou de elementos químicos, tá? O sistema, componentes, ok, né? Tenho duas definições para sistema. O sistema, na definição 1, é a quantidade de matéria, com massa e identidade fixa sobre a qual dirigimos a nossa atenção. Todo o resto é chamado de vizinhança. Por exemplo, no sistema, uma barra da liga ao lado com 40% de estânio. Se tem 40% de estânio, tem 40% está por aqui assim, né? Tem o restante que é 60% de chumbo, ok? E aí, isso tudo é chamado de sistema, tá?
Na definição 2, é dado o seguinte, eu tenho uma série de fases possíveis, aqui tem uma fase, aqui tem outra fase, aqui tem outra fase, tá? Formada pelos mesmos componentes, no caso estânio e chumbo, tá? Independente da composição específica. No exemplo, o sistema todo aqui é o sistema estânio e chumbo, ok? Então, eu tenho duas partes, tá? Eu posso dizer que o meu sistema, especificamente, é uma liga de 40% de estânio com 60% de chumbo, que seria só essa linha aqui, ó, tá? Ou eu posso falar que o sistema é todo o sistema estânio-chumbo, ok? Então, no caso da minha definição 1, meu sistema sendo 40% de estânio e o restante de chumbo, todo o restante que tiver para cá e que tiver para cá é chamado de vizinhança, tá? Então, só vai funcionar como sistema esta linha reta aqui, ó, ok? Na segunda definição, o sistema leva em consideração tudo. Nesse caso, eu não vou ter vizinhança, ok? E o que são as fases? Terceira coisinha. Já deu para dar ideia de que é fase? Alguém pode me falar? Ninguém? Tauan, tu que tá com o áudio ligado. Sim, quando muda de um estado para o outro, Natália, mas também pode ser no mesmo estado, tá? Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui para vocês de estânio e chumbo, esse alfa e beta, eles estão no mesmo estado, no estado sólido. Tanto alfa quanto beta são sólidos, tá? Só que são fases diferentes. Por quê? Porque tem texturas diferentes, ok? Uma textura parece um sanduíche, ou uma textura intercalada, a outra textura é uma textura mais maciça, tá? Então, isso aqui indica fases diferentes. Na microestrutura dá para você ver que tem duas fases aí, ok? Então, fases diferentes, com distribuições diferentes, tá? É claro que tem, além de alfa e beta, a gente tem o líquido também, que é uma fase líquida. Além das fases sólidas, a gente tem uma fase líquida, tá? Normalmente, 99,99% dos sistemas binários que têm ponto eutético, eles vão ser mostrados para vocês dessa forma aqui, ó, tá? Uma fase que tem uma postura mais alta, uma que tem uma postura mais baixa, e no meio centro, vocês têm um ponto que é chamado de ponto eutético. Nesse ponto eutético, a substância funciona como se fosse uma substância pura. Pura como se fosse só um único elemento químico, apesar de ser dois, ok? Mas aí ele funciona por quê? Como assim? Quer dizer que nesse ponto, nesta temperaturazinha aqui, eu tenho a transformação de duas fases em líquido, numa outra fase, ok? Essa transformação é chamada de transformação eutética, tá? Duas fases sólidas se transformam em uma fase líquida, sem necessariamente eu ter essa mistura aqui de fase sólida com líquido, tá? Ele vai direto, do sólido para o líquido. Normalmente, o que a gente é acostumado de ver, por exemplo, no caso do gelo, você tira o gelo da geladeira e aí o gelo começa a derreter. Então, lá você vai ter duas fases. Você vai ter líquido, que o gelo começa a derreter, e você vai ter sólido, porque ainda vai ter gelo no estado sólido, tá? Nesse caso aqui, você tem a transformação direta, sem precisar das duas fases coexistirem, entendeu? Só com o calor latente de transformação. Ok? Então, fase. Vocês entenderam o que é? É uma parte estrutural, ela é homogênea. Então, quando vocês perceberem que ela é homogênea, vocês vão ver que isso aqui é uma coisa só, isso aqui é uma coisa só, tá homogêneo aqui, tá distribuído, ok? E que possui propriedades físicas e químicas características. Cada uma dessas fases aqui, meus senhores, tem propriedades químicas e físicas diferentes, ok?
Definições de equilíbrio. Vocês vão ver muito daqui para frente o termo macroscópico e microscópico, tá? O termo macroscópico significa que no sistema, dá para você ver a olho nu, tá? Algumas fases dá para você ver a olho nu. Vou dar um exemplo aqui para vocês, no caso do latão, tá? Alguns tubos de latão, eu não sei se vocês já viram, mas você vê aqueles grãos brilhando, né? Dependendo de onde a luz bate, você vê os grãos de forma diferente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que vocês vão ter mais ou menos uma ideia. Tá? No caso do latão, dá para você ver os grãos de forma macroscópica, ou seja, você não precisa de nenhum microscópio para vocês verem o sistema. Vocês conseguem ver a olho nu. Alumínio dá para fazer isso também. Cobre. Você faz um ataque químico e consegue ver esses grãos a olho nu, sem precisar no microscópio. Tá? A gente diz que o sistema está em equilíbrio quando as características não mudam com o tempo e tende a permanecer nas condições que se encontram indefinidamente, a não ser que seja perturbada. Aí, no caso de perturbação do sistema, tá? Eu coloquei um elemento de liga a mais, ou aumentei a temperatura, ou aumentei a pressão. Nesse caso, o meu sistema, ele vai ser perturbado. E ele vai reagir conforme a perturbação. Por isso que é interessante a gente ter um diagrama de fases, porque, por exemplo, para aumento de temperatura ou diferença de composição, a gente sabe o que vai acontecer, o que fases a gente vai ter lá dentro desse sistema. Tá? No caso de termos termodinâmicos, a gente diz que o sistema está em equilíbrio quando a energia livre é mínima, ou seja, não é suficiente para haver transformação. Tá? Essas energia livre consideradas condições de temperatura, pressão e composição, tá? Então, se for mínima, a gente tem um estado chamado estável, ok? E aí a gente tem três condições. O sistema está estável, que a energia livre é mínima, não dá para transformar, então ele fica estável. Ou ele é meta-estável, a energia é um pouquinho maior, tá? E aí qualquer coisa, qualquer perturbação mínima de temperatura, pressão, composição, eu vou ter a mudança de fases, por exemplo, tá? E aí eu tenho sistemas chamados sistemas instáveis. No caso de estáveis, a energia livre é grande. Sendo assim, ele vai transformar, com certeza. Ok? Variações dessas condições resultam numa alteração de energia. Energia o quê? Energia livre. Tá? O sistema pode espontaneamente se alterar para um outro estado de equilíbrio. Sempre o sistema vai procurar uma energia livre mínima. Tá? Então, se eu tenho um excesso de energia para o sistema, com certeza ele vai se transformar e na transformação ele vai perder energia. E aí ele vai ter energia mínima quando ele estiver estável. Certo? Aí, para vocês lembrarem, ó, o que é energia livre? Que a gente chama de energia livre de Gibbs. É ΔG, isso aqui é um delta, tá? Esse aqui é um delta, delta H. Esse aqui é o delta S. E só para vocês lembrarem. Limite de solubilidade. É o seguinte, não sei se vocês lembram lá, normalmente na química, a professora pega um becker, coloca lá, sei lá, água, né? E aí coloca açúcar. O açúcar está em estado sólido. Ok? Esse açúcar vai se dissolver na água, correto? O açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. O soluto vai se dissolver na água. E a água vai dissolver o açúcar, o soluto,
até determinado ponto, né? Por quê? Porque a partir daí, ó, você pode mexer o que for, mas aí a água vai estar num estado que a gente chama de saturação. Vai estar saturada. E aí, por mais que você mexa, você ainda vai ter açúcar lá no estado sólido, lá no fundo, né? Igual algumas pessoas que eu vejo tomando café, pega o café, coloca açúcar, coloca açúcar, coloca açúcar, até chegar nessa saturação aqui, ó, que é 2 dedos de açúcar lá embaixo, tá? Nesse caso, por mais que você mexa, aquele açúcar não vai se dissolver lá no café. Só um exemplo. Não vai se dissolver, por quê? Porque o café já saturou. O que ele tinha de dissolver de açúcar, ele já dissolveu, tá? E aí você vai ter um excesso de açúcar no fundo do copo, tá? Nesse ponto, a gente chega, dei esse exemplo para vocês dizerem, nesse ponto eu cheguei no limite de solubilidade. Eu já cheguei no limite de solubilidade e ultrapassei esse limite de solubilidade, tá? Porque aí o meu solvente já saturou. Por isso que ele não vai mais dissolver solúvel, ok? Então, o que as pessoas fizeram? Olha, na composição açúcar e água, ele colocou a composição em porcentagem em peso, colocou as temperaturas, e ele descobriu qual era o limite de solubilidade de açúcar na água, tá? Ele coloca aqui, ó, quanto mais eu vou aumentando a temperatura, esse limite de solubilidade, ele vai aumentando aqui, ó. Então, está dizendo aqui que quando eu tenho 60% de açúcar com 40% d'água, eu tenho o limite de solubilidade ultrapassado, né? Eu chego no meu limite ali, tá? Quando eu ultrapasso isso, chego aqui em 65% de açúcar e 35% de água, eu já tenho a solução do líquido, tá? E o resto fica de açúcar no fundo do copo, ok? Mas se eu aumentar a temperatura, sei lá, para aproximadamente 50 graus Celsius, tá? Vou colocar valores aproximados aqui, mais ou menos 50 graus Celsius, eu consigo pegar 65% de açúcar e misturar em 35% de água e tudo se dissolver, tá? Quando eu chegar lá em, deixa eu ver, isso aqui é 80, né? 80% de açúcar com 20% d'água, eu vou ter que aumentar a temperatura para quantos graus Celsius? A 100 graus Celsius, para poder dissolver. Aí vai virar aquele xarope, né? Eu tenho quase certeza que vocês já fizeram isso alguma vez na vida, tá? Vai ficar o xarope. Você coloca o açúcar, coloca a água, às vezes coloca só uma colher de água, coloca 2 quilos de açúcar e coloca no fogo, não é isso? Com que suco Tá? eu já fiz isso aí. Hã? Já fiz com kisuke. Já fez com kisuke? Pois é. Uma pessoa, em algum momento da vida, já fez isso aí, tá? E aí vocês aumentam a temperatura, que é para aumentar esse limite de solubilidade, tá? E aí ele fica meio líquido, né? Ele fica líquido, e aí quando esfria, ele vira sólido de novo, né? Ele cristaliza, vocês já viram? Quando ele está diminuindo a temperatura, ele vai ficando meio que puxento, né? E aí, muitas vezes, quando você não toma cuidado, ele fica bem sólido, ele gruda na panela, né? Essa mistura. Fazendo uma calda pro pudim, professor. Calda pro pudim, exatamente. Isso aí é só para vocês entenderem que é o limite de solubilidade, ok? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Sim, né? Tem sistemas também que só tem um único componente. A gente está acostumado de ver com dois, mas inicialmente todo mundo fez
os cientistas fizeram para um único componente. Então, aqui eu tenho o diagrama de fases da água, tá? Em 1 atm, abaixo de 0 graus Celsius, daqui para baixo, eu tenho água no estado sólido, tá? Entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, daqui até aqui, eu tenho água no estado líquido, tá? Isso em 1 atm. Daí para cima, eu tenho água no estado gasoso. Aqui, ó. Tá vendo? Bom, e aí vai depender da pressão também, né? Quer dizer que se eu tiver uma pressão maior, aliás, se eu tiver uma pressão menor, eu vou ter gás aqui perto de 0 graus Celsius, por exemplo. Tá? Se eu tiver uma pressão maior, eu vou ter sólido abaixo de 0 graus Celsius, aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é para água. Está mapeando aqui para vocês, ó, em que pressão, em que temperatura eu vou ter as fases, ok? Ou os estados, né? No caso de sólido, líquido e gasoso, a gente chama de estados físicos da matéria, não é isso? Esse diagrama de baixo aqui é o diagrama de fases do ferro, tá? Então, eu tenho ferro CCC, que é chamado de ferrita, ou fase alfa, tá? Em 1 atm, até 910 graus Celsius. Em 1 atm, passou de 910 até 1.395 graus Celsius, já tem uma fase chamada austenita. E essa já não é mais CCC, ela é CFC. Então, ela passa de cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrada. Passou dessa temperatura de 1.394 graus Celsius, ele volta para a cúbica de face centrada. Só que agora não é mais alfa, né? Nem é mais... não é beta. O que faz essa daqui? Isso fugiu a cabeça. Essa aqui é sigma, né? Bota o mouse. É alfa. É gama? A do meio. A austenita. Não é gama, não? É gama, né? É gama. Tá? Então, ela é chamada de até 910 graus Celsius, ela é chamada de fase alfa, chamada de ferrita, tá? Passou de 910 é gama, chamada de austenita, tá? Passou de 1.394 é chamada de sigma e volta a ser CCC, mas aí já é outra fase, com outro nome que eles chamam de sigma, tá? Essas fases mudam porque é o seguinte, essa fase aqui, sigma, ela não é estável como essa fase alfa, tá? Por quê? Porque a temperatura, a energia para ela existir é muito alta, ó. Tá entre 1.300 e 1.538 graus Celsius, tá? Ok? Isso estou levando em consideração essa pressão que a gente está aqui, né? De 1 atm. É claro que se eu diminuir ou se eu aumentar, essas condições vão mudar, né? Certo? Bom, dentro desse sistema, a gente começa com o diagrama de fase falando dos sistemas binários. O que são os sistemas binários? Esses consideram 2 elementos químicos. Aqui para vocês tem cobre e níquel, tá? Esse sistema, toda vez que aparecer assim, como se fosse um peixe, né? Como se fosse o abdômen de um peixe, ele é chamado de sistema binário isomorfo. Por que é isomorfo? Porque ele tem uma única forma, iso, igual, morfo, forma, tá? Ele tem uma única forma, ó, tá? Olha só a diferença desse sistema, que não é isomorfo, vou botar aqui para trás, tá? Ó, tem várias formas aqui, eu tenho a forma da cauda de um peixe, né? Eu tenho a forma de uma aba aqui, eu tenho uma forma aqui de meio que um trapézio, né? 3 formas diferentes.
No caso do sistema isomorfo, eu só tenho uma forma. Aqui como se fosse um peixinho, ó. Tá? Toda vez que vocês veem um sistema com essa forma aqui, ele é chamado de isomorfo, ok? Deixa eu ver o que eu estou falando aqui. Tá, não é nada. Ok? Bom, a gente começa pelo mais fácil, pelos sistemas binários isomorfos, tá? São dois componentes que são totalmente solúveis um dentro do outro. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar cobre e níquel, por exemplo, 20% de níquel com 80% de cobre, quer dizer que esses 20% vão ser solúveis nos 80% de cobre, vão ser totalmente solúveis. Não vai sobrar nenhuma fase extra, ok? Um vai se dissolver no outro e não vai saturar. Do mesmo jeito aqui no 40%, no 60%, no 80%, lá no 100%. Todas essas fases são solúveis, completamente solúveis no outro. Aí vocês me perguntam, mas como é que isso acontece? Isso acontece porque é o seguinte, ó, o cobre e o níquel, eles têm um tamanho de átomo bem parecido, a diferença é mínima, tá? Então, lá na hora de fazer a difusão, um entra no lugar do outro de boa, sem sobrar nada, e sem acarretar na deformação da cadeia, da estrutura cristalina. Então, ele entra, é totalmente solúvel, tá? Aí aqui, como é totalmente solúvel, eu só tenho duas fases, a fase alfa e líquido. Ou o elemento está na fase alfa, ou o elemento está na fase líquida. Ele pode também estar, ó, aqui ele dá uma abertura para vocês. Ele pode estar ganhando energia de transformação, energia líquida, e aí ele está passando da fase alfa para a fase líquida. E só, tá? Então, a gente tem, na realidade, três, né? Tem ou a fase alfa, ou a fase líquida, ou a mistura dos dois, alfa e líquido, ok? Primeira coisa que a gente deve fazer, quando a gente vai ler um diagrama isomorfo, é definir a composição desejada, na temperatura desejada. Por exemplo, aqui ele deu uma temperatura, ele fez uma linha aqui, chamada L1, alfa 1, tá? E marcou uma composição e uma temperatura, ok? Numa régua, é claro que isso aqui fica muito melhor, né? Tá? E aí, de posse dessas duas, eu posso, por exemplo, dar só a temperatura e vocês podem me dar que composição é. Só por causa disso aqui, por causa do diagrama de fase. Ó, eu digo para você, lá em aproximadamente 1.100 graus, 1.250 graus Celsius, que composição eu vou ter? Se eu tenho essa linha, eu vou saber qual composição eu vou ter. Entenderam? Tá? Ele marcou aqui o pontinho B. Para saber como isso funciona, vocês têm que saber uma regra que é chamada de regra da alavanca, tá? Essa regra da alavanca, ela consiste em, fazer uma reta, pegar esses dois limites aqui, ó, então tem um limite aqui e outro limite aqui, e aí eu faço uma espécie de relação, tá? Entre elas, na temperatura, e vou saber quanto é essa porcentagem, essa composição lá no ponto B, ok? Uma outra condição aqui, se eu tenho um ponto desejado, estiver no campo onde somente existe a fase, uma fase alfa, por exemplo, a composição aí já vai estar definida, e essa fase é indicada no campo do diagrama, tá? Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, 1.100 graus Celsius, ó, com baixa composição, eu já tenho tudo alfa aqui, ó, no ponto A, tá? Se eu subir um pouquinho mais a temperatura, eu já sei que tudo é líquido. Aqui para cima tudo é líquido, ok?
Então, vamos lá para a regra da alavanca. Tá? Essa regra da alavanca, ela é usada para determinar as proporções de fases. Quanto eu tenho de fase em equilíbrio nos campos das duas fases, tá? Então, ó. Deixa eu pegar aqui. Nessa temperatura, tá? Eu tenho daqui para frente só fase alfa, daqui para trás eu tenho fase alfa e líquido, tá? Nesse ponto, aqui que eu vou chamar de composição de líquido, para baixo, diminuindo, é tudo líquido, tá? E subindo, eu vou ter alfa e líquido, tá? Então eu vou ter composição alfa, composição líquido e composição inicial, que é a composição desse pontinho beta, pontinho B que está aqui, tá? E aí, gente, a gente vai fazer duas coisas, tá? Para chegar à regra das fases, a gente tem que fazer o que a gente chama de balanço de massa, tá? Por isso que é a regra da alavanca, porque tem um balanço aí, ok? Então, a alavanca, ela vai ser isso aqui, ó, tá? Nessa retinha, certo? E eu vou considerar WL e W alfa essas frações mássicas, ou seja, a quantidade de massa, proporção ali de porcentagem de massa, tanto de um elemento quanto do outro elemento, ok? Eu tenho dois elementos, tá? E eu já sei que L é a fase líquida e que, no meu caso, a fase alfa é chamada de fase sólida. Então, fase sólida nossa é chamada de alfa. Cada componente desse sistema pode estar com ou em uma das fases. Tá? Essa concentração L é concentração no líquido. Concentração A, que era para ser alfa, é no sólido, tá? Então, as duas equações abaixo podem ser descritas. Se eu tenho líquido mais sólido, o resultado tem que ser 100%. Concordam comigo? Então, se eu quiser saber a porcentagem em líquido, tá? Basta pegar 1 e subtrair a porcentagem mássica do sólido, certo? Tá? Essa aqui é a nossa primeira equação. Tá? Bom, se eu levar em consideração, além das porcentagens mássicas, as composições de cada um, então eu vou ter o seguinte, ó, a minha composição inicial, lá, CO, vai ser a porcentagem mássica do líquido vezes a composição do líquido, mais a porcentagem do sólido vezes a composição do sólido, tá? Isso aqui vai me dar a composição inicial. Mas eu sei que a porcentagem, ou a fração mássica do líquido é igual a 1 menos a fração mássica do sólido. Então, no lugar do porcentagem aqui do líquido, mássica, eu vou colocar, vou substituir pelo valor de 1 menos a porcentagem, a fração mássica do sólido, tá? E aí vai ficar, o resto repete, ó. Ok? Bom, fazendo essa propriedadezinha aqui, ó, multiplicando por 1, multiplicando por fração mássica do sólido, eu tenho Cl vezes 1 dá composição do líquido, menos tá? Cl vezes fração mássica do sólido vai dar composição do líquido vezes fração mássica do sólido. Negativo, né? Mais fração mássica do sólido vezes composição do sólido, igual a composição lá do meu ponto B, tá? Bom, agora eu tenho o seguinte, ó, dá para tirar aqui, esses dois termos têm fração mássica do sólido em comum, né? Então, eu posso colocar a fração mássica do sólido em evidência, tá?
colocando em evidência, vai ficar positivos, composição do sólido, menos composição do líquido, ok? E aqui já tinha composição inicial, essa composição do líquido passa para cá negativo, ok? Então, toda vez que eu quiser saber a fração mássica de no caso aqui do sólido, basta eu pegar, olha, aqui, composição inicial menos composição do líquido dividido por composição do alfa menos composição do sólido menos composição do líquido, ok? Eu posso também, gente, se eu, ao invés de isolar a composição mássica de alfa, eu quiser fazer tudo para a composição de líquido, eu posso fazer também, tá? Ao invés de isolar a composição mássica do sólido, eu fizer no líquido, tá? Lá no 1 eu vou ter que fazer o quê? No lugar de líquido, eu só vou achar WA. Como é que é WA? É 1 menos fração mássica do líquido, ok? Aí, substituir na fórmula, a gente vai achar também a composição do líquido, ok? Fração mássica da fase líquida. Aí, o que foi que eles fizeram para diminuir isso aqui, ó? Essa diferença aqui entre CO, CA, no caso C alfa, né? C alfa e CO é S, tá? A diferença entre CO e CL é R, ok? Só substituiu aqui, ó. Vai ficar S sobre R mais S. No caso da fração do líquido, né? Tá? Então, por exemplo, eu quero quero saber a fração mássica do líquido, ponto de líquido eu botei aqui no ponto B, tá? Basta eu pegar aqui as composições, ó. Ou pegar esses tamanhozinhos aqui, do R e do S, ok? Bom, ele tem esses valores lá, C alfa, ele disse que é 42,5, tá? C0 é 30, 35, CL é 31,5. Bom, aí é só substituir, né? C alfa, 42,5, aqui. CO, 35, tá aqui. C alfa, 42,5, volta lá. E CL, 31,5, tá aqui. Ok? E aí, nesse ponto B, eu chego que eu tenho 68% de fração de líquido. 68% é líquido e o resto é sólido. Então, eu tenho mais líquido do que sólido, né? Se eu tenho 68% de fração de líquido, então sobra 0,32 de fração de sólido. Concordam comigo? Bom, aqui ele fez a mesma coisa, só que mudou, né? Ao invés de calcular a fração de líquido, ele calculou a fração de sólido. Colocou os valores, né, correspondentes, e ele achou o que eu tinha achado lá anteriormente, 0,32%. Tá? Então, daqui a gente pode dar uma paradinha e fazer um exercício aqui para voltar aqui. Fazer um exercício para ver se vocês entenderam a regra da alavanca, ok? Aqui. Vou deixar lá no WhatsApp.
Deixa eu fazer com isomorfo. Deixa eu ver se eu acho um isomorfo aqui. Então, vamos fazer. Eu quero que vocês encontrem para mim a fração do líquido para um ponto bem aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar de C. Tá? No ponto C, o CO é 40%. Tá? O CA continua sendo lá os 42,5, tá? E o CL continua sendo 31,5. Só que eu quero agora para o CO, ao invés de 35, eu quero para 40%. Façam para mim para ver qual é a porcentagem em líquido e em sólido, por favor. A temperatura é 1.250 graus Celsius. Terminaram? Então, quando vocês estão fazendo, eu vou continuar, tá? Eu quero a porcentagem de fração do líquido e do sólido para uma composição de 40% em peso de níquel, tá? Então, no lugar do CO 35, vocês vão colocar CO 40. O resto vai continuar como estava, do álfa e do líquido. E eu vou continuar aqui enquanto vocês fazem, tá? Bom, o desenvolvimento de estruturas e sistemas isomorfos vai depender das condições de equilíbrio, tá? Então, para uma mesma composição, eu vou ter várias diferenças ou várias fases em formas diferentes, olha aqui, ó, tá? Até chegar no líquido. Ok? Então, inicialmente, por exemplo, lá em 35% de níquel, ok? Eu tenho alfa, e esse aqui são os grãos, e é tudo alfa, tudo sólido, mas tudo alfa, tá? Conforme eu vou subindo, esses grãos vão diminuindo, tá? Porque eu vou ter composição diferente, ó, 35% de níquel nessas bolinhas alfa, e aqui o níquel vai diminuindo, ó. Entre esses grãos, o níquel vai colocando lá uns 24%, tá diminuindo, ok? Quando eu subir mais um pouquinho a temperatura, o níquel na composição do alvo vai ser 40%, 43%, né? E aqui no intermeio dele vai ser 32%.
tá? Reparem que aqui eu já vou ter líquido, né? Vou ter sólido mais líquido, ok? Então, eu vou subindo, subindo, subindo a temperatura, e aqui eu vou ter ainda sólido mais líquido, tá? E aqui, ó, para cima eu vou ter tudo líquido, ok? E aí, no meu líquido aqui vai ter 35% de níquel, ok? Bom, definições para o sistema fora do equilíbrio, tá? Nem sempre o sistema, as condições termodinâmicas vão ser para um sistema no equilíbrio, tá? Então, considerações termodinâmicas e diagramas, como do sistema de água com açúcar, dão informações a respeito de condições de equilíbrio do sistema, tá? Em suas diversas condições. Temperatura, pressão, tá? Mas tem uma coisa que elas não informam, que é o tempo, tá? Da temperatura, da composição, tá? Mas não dá tempo. Da pressão, né? Pressão, porque o diagrama de fases ele diz, olha, esse diagrama é para tal pressão, tá? Na literatura vocês vão encontrar os diagramas e vai dizer, esse diagrama é para pressão tal. Quando não aparecer, vocês vão admitir que essa pressão é 1 atm, tá? Só que vocês vão ver que nos diagramas a gente não tem o tempo necessário para que essas condições sejam atingidas, tá? E aí, esses sistemas que estão fora do equilíbrio, eles têm um outro diagrama que vai ser trabalhado, que é o diagrama TTT, que é tempo, temperatura, transformação, tá? No caso do nosso diagrama de equilíbrio, ele só dá temperatura e composição. Então, diagrama de equilíbrio, temperatura, composição. Fora do equilíbrio, eu vou ter TTT, tempo, temperatura e transformação, tá? Ok? É muito comum que em sistemas sólidos o tempo para que o equilíbrio seja atingido seja muito longo. Por isso que a gente tem que ver aqui transformação ele está, dependendo do tempo. Então, quando a gente estiver trabalhando com tratamentos térmicos, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó, com o diagrama fora do equilíbrio, tá? Porque no tratamento térmico, a temperatura ela vai variar. Temperatura variando, eu vou ter transformação. Tendo transformação, eu vou ter tempo para que essa transformação ocorra, tá? Tendo esse tempo de transformação, ao invés de usar o diagrama de equilíbrio, eu uso o diagrama fora do equilíbrio, tá? O sistema pode permanecer longo tempo em condições fora de equilíbrio. Pode permanecer muito tempo. Como é que tu sabe, Natália, que o teu deu errado? Ó, a Natália pediu para explicar de novo, tá? Eu falei, ao invés de usar a composição de 35% de níquel, eu quero que vocês usem a composição para 40%. No lugar de 35, você vai colocar 40. E aí você vai me dizer qual é a fração de líquido. E a fração de sólido também. Tá? O sistema pode permanecer longo tempo em condição fora do equilíbrio. Oi. E o sistema nessas condições é chamado de sistema metaestável. Tá? Tem um desenho que o professor me mostrava que era o seguinte, tá? Imagina uma caixa de sapato. Você coloca a caixa de sapato na sua maior área, na mesa. Então, aqui está a mesa e aqui está a caixa de sapato. Tá? Essa condição em que a maior área está na mesa, a gente chama de estável.
Agora a gente vai mudar. Pega a menor área da caixa de sapato e coloca na mesa. Então, a caixa de sapato vai ficar em pé. Tá? Essa condição ela é chamada de meta estável. Por quê? Qualquer coisa derruba essa caixa. Tá? Qualquer força que eu colocar aqui em cima vai derrubar a caixa. Então, ela está estável por enquanto eu não tenho uma força externa movendo essa caixa. Tá? Nesse caso aqui, para eu derrubar a caixa, não tem como, né? Ele está tão estável que se eu pegar a força aqui, ó, ela só vai movimentar a caixa, ela não vai derrubar a caixa, tá? E aí, tem uma terceira condição que é chamada de instável. Como seria a condição numa caixa de sapato? Você pegar a caixa de sapato e colocar inclinada, assim, ó. Tá? Desse jeito ela não fica, né, inclinada. Por isso que ela está instável. Então, no sistema, essa condição de fora do equilíbrio, essa condição aqui chamada de metaestável. Tá certo, Natália? Então, só tem de líquido 0,22%, é isso? Ou 22%, 22,7%? Vocês concordam? Tá? Uma microestrutura metaestável pode permanecer inalterada ou somente sofrer pequenas alterações ao longo do tempo. Pode acontecer, tá? Isso é bem comum. O período de tempo dessa mudança de microestrutura é alto, precisa de energia. Então, ela pode permanecer inalterada, tá? Um exemplo desse é o da austenita, lá no ferro carbono. Tá? A austenita, ela é metaestável. Tá? Ela só aparece lá acima de 900 e ela vai porrada, mas ela pode ficar presa dentro da outra microestrutura. Ela permanece inalterada por quê? Porque na hora de fazer a transformação, não foi dada energia suficiente para ela mudar de microestrutura, ok? E aí, nesse caso, ela fica inalterada, fica lá como austenita, e é por isso que a gente consegue ver, sem precisar fazer nada acima de 910 graus Celsius, tá? Aí ele fala aqui, no diagrama, tá? Que sistemas metaestáveis podem ter grande aplicação, mesmo porque em algumas microestruturas, por exemplo, a austenita, ela é melhor em termos de dureza, em termos de resistência à tração, ela é melhor do que as outras microestruturas. Então, é melhor a gente trabalhar com ela estável, metaestável, digamos. Desenvolvimento da estrutura de sistemas isomorfos, tá? O que acontece? Para sistemas para condições fora do equilíbrio, para sistemas metaestáveis, tá? Vai criando uma espécie de anel ao redor, tá? E esse anel, ele tem várias composições diferentes, como se fosse criando casquinhas. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Tá? Então, por exemplo, essa região aqui do núcleo, ela foi formada lá na primeira condição lá, ainda estava metestável, tá? E aí, o contorno do grão vai formando uma espécie de casquinha em cima do primeiro grão. Então, aqui no centro eu tenho uma composição chamada de composição 5, essa casquinha aqui do meio tem composição diferente, que é a 4, criou mais uma casquinha aqui ao redor do núcleo, que tem outra composição, que é a composição 3, tem mais uma casquinha aqui, ó, que tem outra composição, que é a composição 2, tá? E aí a gente chega na última casquinha, que é a composição número 1. Tá? Todos esses são contornos de grão, tá? E ele vai aparecer para vocês mais ou menos nessa forma aqui, ó.
tá? Esse sistema aqui é composição de níquel, né? Tá? Então, aqui eu tenho alfa 46% de níquel, alfa 40% de níquel, alfa 35% de níquel e alfa 31% de níquel, lá na beirada. No centro tem mais e na beirada tem menos porcentagem de níquel, ok? Isso na temperatura que está mais ou menos aqui em 1180, por aí assim, né? Vou subir mais um pouquinho, tá? Eu vou ter outra forma, tá? Uma forma menos densa, ok? Se eu subir um pouquinho mais, terei uma terceira forma, ok? E aí, quando eu subo aqui, que eu já ultrapasso essa linha, que é chamada de sólidos, tá? Aí eu já vou ter uma porcentagem da minha composição em líquido, certo? Se eu subir mais um pouquinho, eu vou ter mais líquido. Se eu subir mais um pouquinho, eu vou ter bem mais líquido, tá? Muito mais líquido, tá? Até eu subir completamente e ter tudo, os 35% de níquel líquido, ok? E isso aqui é a microestrutura de zonas que foi mostrada lá para vocês. Só que aqui tem o zinco, né? Ok? Quais são as consequências desse sistema fora do equilíbrio, né? Sistemas isomórficos? É uma palavrinha que vocês vão ter que gravar aí, que é chamada de segregação, tá? O que seria segregação? Alguém pode me dizer? Segregar é o quê? Separar, vai separar? Separar, segregar é separar. Vai ter uma separação. Outra coisa, tá? Zonear, zoneamento. Você vai separar e vai participar de zonas, né? Igual aconteceu lá. Você vai ter zonas. Aqui tem uma zona com uma concentração, aqui tem outra zona com outra concentração, lá no centro tem outra zona com outra concentração, tá? Outra coisa que pode acontecer é a redução da temperatura líquidos, tá? Quando eu segrego, quando eu faço esse zoneamento, a temperatura líquidos vai diminuir, porque as concentrações vão diminuir. Vocês concordam comigo? Tá? E isso pode acarretar também numa diminuição das propriedades, tá? E aí, meus senhores, pode acontecer de eu precisar fazer um tratamento térmico no material. Esse recozimento aí é colocar de novo no forno. Recozer nada mais é isso, tá? Eu vou deixar um vídeo em inglês para vocês que mostra essas passagens, tá? De zoneamento, aumento de grão, diminuição de grão, tá? Para vocês verificarem direitinho como é. Bom, nossa segunda coisa aqui que a gente precisa saber é a regra das fases. Além da regra da alavanca, a gente tem que saber também a regra das fases. E vocês não devem misturar uma coisa com a outra, tá? O que é a regra das fases? A regra das fases fala do número de fases presentes, do número de componentes no sistema, do número de variáveis além da composição e o número de grau de liberdade, tá? Ou seja, em relação à regra da alavanca, a gente tem composição de uma forma geral, tá? E a gente tem a coisa mais virada com relação ao número de variáveis e ao número de grau de liberdade, tá? Então, se eu pegar o número de fases presentes e somar com o número de grau de liberdade,
o resultado vai ser o mesmo que o número de componentes do sistema mais o número de variáveis da composição. Variável é o quê? Temperatura, pressão, ok? Isso aí são variáveis, tá? O que é o grau de liberdade? O grau de liberdade é o número de variáveis que pode ser alterado de forma independente se alterar o número de fases do sistema, tá? Então, sem alterar o número de fases do sistema, quantas variáveis eu posso mudar? Aí a gente vai calcular e saber o número de graus de liberdade. Essa regra das fases representa um critério para o número de fases que vão coexistir em equilíbrio no sistema, tá? Então, se eu quiser saber o número de fases que vão coexistir em equilíbrio no sistema, eu vou precisar fazer a regra das fases. Ela não representa um critério de quantidade relativa das fases, como a regra da alavanca, tá? E isso não vai estar relacionado com as fases que coexistem no sistema em equilíbrio, tá? Então, ele tem um exemplo aqui para vocês. Cobre, prata. Aqui está cobre, desse lado aqui é prata. Então, essa porcentagem aqui, meus senhores, é a quantidade de prata, beleza? A gente tem duas regiões aí, a região A e a região B. Vamos lá para a região A. É essa azul aqui, ó. Vocês estão enxergando direitinho? Vou dar uma aumentada aqui. Tá? Então, vamos lá. O que é P? Vocês anotaram? Vocês estão enxergando? P é fase, número de fases. Quantas fases a gente tem aqui na região A? Uma, só tem uma que é a alfa, né? Bom, aqui nesse sistema, o N, que é o número de variáveis, ele é fixo, que no caso é a nossa pressão. Nossa pressão é única, então é 1, ok? O que é esse 2 aqui, do C? Componente? Hã? Pessoal? Estão aí ainda? Opa! Parece que está todo mundo dormindo. Sim, professora. A internet caiu aqui do nada. Componente? A internet. A internet tá caindo. Qual foi a pergunta mesmo? Perguntando o que quer ser. O C, por que é 2? Esse Czinho aqui, ó. É o componente, esse aí? São os componentes, Natália. Componentes são 2, é o cobre e a prata, tá? Componentes. Tá. O N é o número de variáveis. No caso, a nossa variável única aqui, ela é a pressão, que é fixa de 1 atm. Tá? E o F? O grau de liberdade, né? Número de graus de liberdade. No nosso caso aqui, por que o grau de liberdade é 2? Porque a gente está variando aqui composição e temperatura, tá? Por isso é 2. Composição, temperatura. Aí sim são os parâmetros, Natália. Tá? Bom, esse aqui na região A. Aí a outra região que ele fala é a região B, ó.
Tá? Vamos lá na região B. Região B, a gente tem isso aqui, ó. Quantas fases eu tenho? 2, né? Correto? 2 fases, que é a alfa e o líquido. Tá? Composição. 2, cobre e prata. Pressão é fixa. Aí eu pergunto, por que que o grau de liberdade aí só é 1? Por quê? Fica constante ali a temperatura? Como é que é? Deixa pra lá, deixa pra lá. Pode falar, João. Rapaz, eu não sei. Lá em cima eu podia variar. Podia? Pressão e temperatura? Ou composição e temperatura? Pois é, aí nesse período aí a temperatura já fica constante, né? Exatamente. Eu tenho uma temperatura aqui que é uma parte, que é uma linha que limita eu variar a temperatura. Porque se eu variar a temperatura para baixo, eu já vou ter outra região, que não é a dela. Aí vocês podem dizer, mas isso também ocorre na composição. Só que a composição aqui, ela também é variável. Tá? Eu não tenho um ponto fixo. Se eu tivesse uma linha reta aqui, fazendo isso aqui, aí sim, eu não poderia variar composição, ok? Porque eu teria um limite dela aqui, ó. Reto, tá? Mas não é assim, né? Ok? Então, eu posso muito bem variar a temperatura dentro desse limite, mas posso. Então, os dois estão podendo variar aqui. No caso daqui de cima, só um pode variar, só a composição. Tá? Beleza? Ok. Tá. Tem umas coisinhas aí que vocês têm que lembrar, que a gente vai deixar para fazer os exercícios, tanto de regra das fases como de regra da alavanca, completo na próxima aula, tá? Mas que é uma coisa que você já tem que gravar, as fases dos sistemas binários, tá? Porque cada uma delas, transformações de fases de sistemas em equilíbrio, tá? Cada uma delas recebe um nome, tá? E quando o professor está lá em laboratório de ensaios mecânicos, ele vai falar pelo nome, tá? Composição eutética. Você já sabe que 2 sólidos vão se transformar no líquido. Ou, se eu estiver subindo a temperatura, se eu estiver descendo, um líquido se transforma em 2 sólidos. Essa é a composição eutética, tá? É uma reação, né? Do sistema binário, envolvendo essas 3 fases. No caso de eutetoide, eu tenho um sólido transformando em 2 sólidos. Ok? Na peritética, eu tenho um sólido mais um líquido se transformando num sólido. Ok? Na peritetoide, eu tenho 2 sólidos se transformando em um sólido. Tá? Levando em consideração a solidificação. Ok? Descer a temperatura. Tá bom? Cada um desses nomezinhos aqui, ó, com certeza vai cair na prova. Tá? Na próxima aula a gente termina, então. Só tem algumas coisinhas ainda. Isso aí são dos capítulos do Cálice. Ei, professora, Hum, aquela tarefa sobre o resumo daquele capítulo 7 é amanhã, né? sim, Ah, sim. Tranquilo. tranquilo.
Tá bom, então. Na próxima aula a gente termina e faz exercício, beleza? Beleza. E a outra aula vai ser uma revisão que eu marquei, porque na outra já vai ser prova, né? Vixe, Maria, prova já? Já. Minha academia. Então, tchau para vocês. Deixa eu ver. Tchau, professora. Falou, professor. Professora, boa noite e fica com Deus. Falou. Até quinta-feira. Até aqui.